E aí, Euclides, Olá, tudo boa bem? noite. Tudo jóia? Tudo jóia? Pedrão, É bem-vindo. Estou obrigado. estreando aqui no nosso canal. Como é, Dermatoarte, todo mundo aí, pessoal entrando, Luísa, como é que tá aí a Cristiano. imagem, o som? Tudo beleza. Pergunta pro pessoal também aí se tá tudo ok. Bena, prazer estar aqui com vocês hoje. Inclusive, para a gente falar sobre um tema Ah, bastante importante, né? A gente professora falar, Luísa Ribeiro. a gente falar aqui sobre o equilíbrio emocional no trabalho, que é algo que a gente realmente está precisando nesses tempos de pandemia, né, não, Euclides? Com certeza. Para começar, à medida que o pessoal vai chegando, é importante a gente se apresentar, né? Porque sempre tem pessoas que vêm, né, de outros canais para assistirem essas lives, então nem todo mundo conhece todo mundo. Então eu pediria primeiramente para você se apresentar, Euclides, para o pessoal. Vamos lá, boa noite, gente. Primeiramente, Pedro, eu queria agradecer essa oportunidade de estar batendo esse papo contigo aqui. Esse profissional aí respeitado e admirado por todos. Sabe que eu sou seu fã, né? Então é uma honra estar participando com você aqui no seu canal no Instagram, dessa live aqui. Valeu, Bom, irmão. já podemos começar então? Devagarzinho, Sim, né? vamos lá. Presente aí para a gente começar. Tá, vamos lá. Para quem não me conhece, me chamo Euclides. Eu sou arquiteto e urbanista, graduado pela Universidade Federal da Bahia. Sou pós-graduado em Gestão da Produtividade, Inovação e Construção Civil pela Unifax. Estou com outra pós-graduação em andamento também, que é Administração e Gestão do Conhecimento pela Uninter. E atuo como gestor de infraestrutura da Escola Baiana de Medicina, renomada instituição de ensino do nosso estado, né, uma referência no ensino Com e na certeza. saúde. Então, a gente atua lá como gestor de infraestrutura. A gente cuida do departamento de infraestrutura da instituição, toda a parte de obras, reformas, manutenção predial, aquisição e manutenção de imobiliário, toda essa parte ligada à construção civil. A gente tem um Entendi. departamento de cerca de 64 pessoas, Uhum. com a gama variada de funções, de cargos. Temos de engenheiros, arquitetos, técnicos, edificações, eletricistas, pedreiros, encanadores, né, auxiliar administrativo. Então, é uma equipe bastante heterogênea, mas é uma equipe. Uhum. E é isso. Maravilha. Estou aqui querendo contribuir um pouquinho com essa experiência, com alguns cabelos brancos que eu já tenho. Você tem um pouquinho mais do que eu já. Rapaz, aqui é. Aqui, ó, o poeta aqui, ó, entrou aqui agora, Bajão, pai, que é a herança, uma das heranças, né? Meu pai, Sim, nosso pai deixou muitas coisas, né, bacanas pra gente de herança, entre elas esses cabelos brancos aqui. com Falar um certeza. pouco rapidamente, né? Para quem não me conhece, eu sou Pedro Cordier, para quem me conhece também, né? Então, assim, eu sou formado em administração, com ênfase em marketing. Tenho duas pós-graduações finalizadas em jornalismo digital e em coaching, e estou finalizando o pós agora em psicologia positiva. E tenho uma quantidade muito grande de formações, certificações internacionais na área de coaching, na área de hipnose clínica, na área de terapia, e PNL, né, Timeline Therapy. Sou psicoterapeuta filiado ao CONBRAPS, que é o Conselho Brasileiro de Psicanálise e Psicoterapias, e já estou nessa área aqui vamos chegando aí a 8 anos, né, de atuação nessa área de desenvolvimento humano, apesar de que eu sempre lidei com pessoas, né, sempre lidei com pessoas, sempre liderei equipes, projetos, e hoje eu convidei o Euclides Almeida para a gente bater esse papo aqui. E para a gente iniciar, Euclides, para você, assim, o que seria o tema, né, base da gente aqui hoje? Equilíbrio emocional no trabalho, né? O que, que você teria a trazer para a gente sobre esse tema? Bom, o equilíbrio emocional, não só no trabalho, como em todas as áreas da nossa vida, é bastante importante, né? E eu diria que no Uhum. ambiente de trabalho ele é fundamental, porque, na verdade, o equilíbrio emocional nada mais é do que a capacidade da nossa mente, do nosso corpo, em lidar com o nosso pensamento e com as nossas ações, né? Uhum. Para que a gente obtenha um resultado desejado, um comportamento adequado para aquela situação. Então, o equilíbrio emocional, ainda mais no ambiente de trabalho, onde você tem certas regras, certas posturas,
você tem que ter mais ainda, né, do que no ambiente, talvez, pessoal. E ele é fundamental para que haja nas corporações um ambiente agradável, um bom clima organizacional, para que haja menos estresse no ambiente de trabalho. Inclusive, eu estava dando uma olhada numa pesquisa, a Associação de Psicologia dos Estados Unidos estima que 75% das pessoas considera o chefe como um causador de estresse no trabalho. Imagina. Então, você observa que o equilíbrio emocional é importante para qualquer função, mais ainda para um líder, né? Perfeito. Porque o líder, ele lida com diversas pessoas, ele é exemplo dessas pessoas, ele sofre mais pressão, sofre mais cobrança. Então, mais ainda num cargo de liderança, o equilíbrio emocional é fundamental. Perfeito. Tem um dado, Euclides, que a cada 10 pedidos de afastamento do trabalho, os dados da Previdência Social, né, 3 se dão por causa de depressão. Então, você vê que hoje é um dado assim, né, absurdo, né? Cerca de 30% dos afastamentos do trabalho, segundo dados da Previdência Social, né, se dão por causa de depressão. Então, a gente está vendo muitas pessoas passando por isso. E antes da gente entrar assim, mais profundamente nesse assunto, a gente está em plena pandemia, né? A gente está trabalhando com essa questão do isolamento social e muitas pessoas estão tendo que se adaptar, né? Ou pelo menos tentar se adaptar a esse modelo de home office, de estar online, né? Como é que você acha que isso influencia, né, no equilíbrio emocional das pessoas? Porque a gente, apesar de estar em casa, também está trabalhando, né? Tem algumas funções que realmente não tem como fazer. Por exemplo, o pedreiro que vai colocar a massa e levantar o muro, não tem como ele de casa fazer isso. Mas tem algumas funções, algumas atribuições que a gente consegue fazer online, né? Então, como é que essa pandemia está agindo aí? O que é que você está sentindo disso aí? Ela influencia diretamente porque trata-se da saúde das pessoas, não só nossa, como de quem a gente gosta. Né? Então, não deixa de gerar uma certa ansiedade, um certo medo. Né? Aliado a isso, você não está no seu ambiente de trabalho, a não ser quem já tem esse costume, já tem um escritório apropriado para isso. Então, as funções se misturam. Né? De uma certa forma, atrapalha. Né? O seu cachorro não vai entender que você está trabalhando. Né? Então, quem tem criança, por exemplo, geralmente entra, invade e atrapalha uma reunião. Então, assim... Mas, de qualquer forma, você tem que conseguir lidar com isso. Você tem que ter um autoconhecimento, por isso que é importante o equilíbrio emocional, e as pessoas buscam, inclusive a dica para quem procura um dia ser um líder, a base de tudo para você ser um líder é você ser líder de si mesmo. É você ter um autoconhecimento. É você conhecer suas emoções, seus pontos fortes, seus pontos fracos, o que você precisa trabalhar mais. Então, assim, isso dentro de casa é a mesma coisa. Você tem que trabalhar para tentar manter esse equilíbrio. Mas, de uma certa forma, é diferente, é uma situação nova. Né? Então, é um desafio, é mais uma oportunidade de você se conhecer e melhorar, porque é uma situação inusitada. Perfeito. Você trouxe agora uma visão interessante, porque tudo na vida, didaticamente, você pode ver de duas maneiras. Né? Você pode ver como algo negativo ou como algo positivo. É lógico que isso tem toda uma gama de possibilidades entre ver completamente negativo e ver completamente positivo. Mas só didaticamente as pessoas podem estar olhando para essa situação, né, com aquele olhar de que, meu Deus, isso é péssimo, está horrível, nada presta, nunca trabalhei assim, nunca lidei com isso, e focando nesse lado positivo, ou pode procurar, né, iniciar essa possibilidade de ver o que é que existe de positivo nesse momento, né, que você trouxe agora com esse comentário. Achei bastante interessante. Entra a inteligência emocional, né? É você atuar de maneira positiva, é ver o lado bom das coisas, que tudo tem um lado bom, e você procurar tirar proveito, enxergar como uma oportunidade de melhoria, de você trabalhar alguns pontos que talvez você não tenha trabalhado bem. Talvez é uma situação dessa inédita, muita gente vai descobrir situações que ele não sabia reações que ele não sabia que teria, vai ver que ele precisa ser mais disciplinado, talvez. É uma situação, é uma oportunidade de aprendizado. A gente tem que ter esse pensamento. A inteligência emocional nos leva a isso. Perfeito. Então, a gente está nas mãos com uma oportunidade, caso a gente, né, trabalhe esse olhar realmente de enxergar essas oportunidades.
Mas me diga uma coisa, a gente vê hoje falar muito em liderança humanizada, né? Liderança Sim. humanizada. É um termo que está bem em voga hoje. E aí, o chefe mais equilibrado que eu já tive, Euclides, o cara, tá vendo aí? Aí, ó. Grande José Almeida. Aí, É, o objetivo de trazer Euclides, entre outras coisas, porque há coerência, né? Então, eu realmente procurei convidar uma pessoa que fizesse jus, né, ao tema. E aí, tá aí o resultado, a galera já trazendo aqui. Então, Euclides, as pessoas estão falando nessa questão de liderança humanizada. Então, assim, qual é a sua visão sobre liderança humanizada e qual seria, assim, a diferença para os conceitos tradicionais de liderança? acabou de, nesse instante, entrou aí a nossa diretora de pessoas lá da Baiana, a professora Luísa Ribeiro, e ela acabou de colocar, o bom humor é fundamental. E eu Tá acho que vendo? o bom humor é uma coisa fundamental. Sobre a liderança humanizada, na verdade, o que diferencia de uma liderança tradicional é que você enxerga, como o próprio nome diz, o lado humano, né? Perfeito. Você não deixa de correr atrás de resultados, de atingir metas, de atuar com indicadores. A diferença é que você enxerga que quem está por trás desses números são as pessoas. Quem obtém esses resultados são as pessoas. Então você não pode deixar de cuidar da matéria-prima. E antes não, ainda existe isso, muita liderança que não tem esse foco humanizado. E não tinha essa preocupação. Era o resultado propriamente dito. Um resultado não Perfeito. alcançado era um fracasso. Na liderança humanizada, um resultado não alcançado é uma oportunidade de melhoria. É a gente sentar para ver por que não foi alcançado aquele resultado. Então, como é que a Perfeito. gente trabalha com indicadores numa reunião, ou numa reunião, né? Numa liderança humanizada? Numa reunião de indicadores, em certos ambientes corporativos, a pressão é muito grande. Você não atingir uma meta, a pessoa fica num alto índice de estresse, numa ansiedade fantástica, e ela corre risco de demissão em pouco tempo. Numa liderança humanizada, você vai sentar ali, você tem que mostrar para o seu colaborador que aquilo ali, o importante não é o número propriamente dito, não atingiu a meta. O importante é você pegar aquele resultado e fazer uma análise, uma reflexão. O que esse resultado, por que esse resultado não foi atingido? E aí você coloca para que a própria pessoa, não simplesmente você cobra o resultado, você faz com que ele se envolva. Então, não foi atingido por quê? Você força com que ele faça uma reflexão. O porquê não foi atingido e que ele pense junto contigo que solução é preciso ser dada. Entendeu? Perfeito. Então, você não vai dizer faça isso para atingir, você vai fazer com que ele pense, ele reflita, ele ache uma solução. Então, você envolve a pessoa na solução. Isso faz parte da liderança humanizada. É uma Perfeito. liderança mais democrática. Você não manda, você apoia, você direciona, entendeu? A visão é totalmente diferente. Isso sem falar em relação como tem certos chefes que têm agressividade, que tem aquela forma de lidar como era antigamente, como no chicote. Eu ainda brinco comigo mesmo, que eu digo, talvez se eu vivesse em uma outra época, eu talvez não fosse um líder. Fosse para liderar na base do chicote, e eu também sou um cara privilegiado que ainda trabalho numa instituição como a Escola Baiana de Medicina, que isso está na veia da gente. A gente tem a nossa reitora, a doutora Maria Luísa, que é humana, liderança humanizada na veia. Então, assim, é um grande prazer, um grande exemplo para a gente. Né? E falando em liderança humanizada, Pedro, não sei se você conhece, eu estava pesquisando sobre o Márcio Fernandes. A história dele é muito interessante. Ele é um cara que começou a trabalhar como empacotador das antigas lojas pernambucanas, acho que você lembra, e ele Sabemos, começou a trabalhar como empacotador. Aos 36 anos, ele virou presidente da Electro, uma das maiores concessionárias de energia do Brasil. E com sensacional. 36 anos, e ele desenvolveu uma metodologia, uma filosofia de gestão, ele tem livros publicados justamente com a gestão mais humanizada. E ele atingiu resultados fantásticos. Ele atingiu resultados 7 anos consecutivos como a melhor empresa para se trabalhar no Brasil pelo GPTW. 2 Maravilha. anos na América Latina, a melhor empresa para se trabalhar na América Latina. Isso em paralelo a resultados financeiros e administrativos excelentes. A gente tem a Escola Baiana de Medicina está há 5 anos consecutivos como entre as 5 melhores para se trabalhar na Bahia. No último ano foi a melhor empresa para se trabalhar na Bahia. No Perfeito. Brasil, a 31ª entre as grandes empresas. Uhum. Então, isso é fruto também de outro exemplo que eu dou, que é a nossa doutora Maria Luísa, a professora Luísa Ribeiro,
é seu Emanuel. Então, temos pessoas lideranças, vêm desde a diretoria, que agem dessa forma. E aí eu citei o caso do Márcio Fernandes, porque ele tem um livro sobre nova filosofia de gestão, gestão humanizada, e ele conseguiu, porque muita gente pode pensar que isso é uma visão romântica, essa liderança humanizada, mas não é. Na verdade, você atinge melhores resultados, isso está comprovado, porque são as pessoas que lhe levam os resultados. Se as pessoas estão felizes, estão satisfeitas, trabalham num ambiente bom, sem estresse, os resultados são melhores. Perfeito. Foi ótimo você ter trazido esse ponto, resultados, né? Que esse é realmente aquela questão de que muitas vezes certos gestores torcem o nariz para essa questão, no sentido de vai horizontalizar demais, vai deixar a coisa humana demais, né? E isso pode afetar os resultados. E o que a gente vê é justamente ao contrário, né? Quanto menos estresse você tem no ambiente de trabalho, quanto menos pressão, maior o nível de satisfação e, consequentemente, maiores os resultados, né? Tem até um palestrante, cara, eu tô tentando lembrar o nome dele, é porque ele é das antigas mesmo, que ele fala muito assim, ele diz assim que se houvesse o comprometimento necessário, né, não necessitaríamos do gerente, né? O papel do gerente é aquela pessoa que fica, na verdade, ali olhando se as pessoas estão cumprindo. Estou dizendo na versão antiga, né, do que era a liderança. Então, o gerente agia praticamente como um capataz, né? Olá, faça isso, faça aquilo. Por quê? Porque não existia essa humanização. As pessoas não sabiam por que estavam fazendo o que estavam fazendo. Então, não havia propósito, não havia participação dessas pessoas, né, nas decisões e, consequentemente, eles praticamente eram mão de obra somente, né? Eu falo muito desse conceito de mão de obra, porque mão de obra é uma mão que faz. Então, se você chega para um colaborador e fala, limpe aquele canto, aí você chega no outro dia, o canto está limpo e os outros 3 não estão. Porque quando você contrata mão de obra, ele executa exatamente aquilo que você pediu um abraço. Ele não pensa, ele não pensa de maneira sistêmica, né? E com isso ele não colabora como ele deveria colaborar. Deixa eu fazer uma observação aqui. A Shirley colocou assim, é o cuidado com o desenvolvimento emocional que não é só o profissional. Perfeitamente, Shirley, é isso aí. Um abraço para vocês, um abraço para toda essa galera que está participando. Estela fala, como falo com a liderança para adotar essa forma humanizada? Fica aí, irmão, para a gente responder essa pergunta daqui a pouquinho. A Luísa fala, a formação continuada promove um bom ambiente de trabalho, gerando um ambiente de confiança e complementariedade. Isso é bacana ela ter trazido também, né? Hoje a gente vive naquele momento do que a gente chama de life learning, e a gente está aprendendo para a vida inteira. Antigamente, na época dos nossos pais e avós, né, eles malmente faziam uma faculdade e com aquela faculdade eles trabalhavam 30 anos na mesma empresa e se aposentavam praticamente só com aquela quantidade de conteúdo que eles tiveram ou num curso técnico ou numa faculdade, né? E hoje a gente... As coisas eram mais estáveis, né? Hoje a dinâmica é outra, né? Então, mais do que nunca, você tem que ter uma habilidade para estar pronto para lidar com qualquer situação. Antes as coisas eram muito estáveis. Então, talvez por isso chegou a dar certo dessa forma. Hoje não tem mais. O que você aprende hoje, amanhã já é outra coisa. Então, você tem que estar atento. Você tem que estar atuando não como chefe, você tem que estar como um técnico, como um líder de uma equipe, fazendo parte da equipe também. Né? Não é aquela coisa só do mandar, é você atuar junto, é trazer o pessoal para junto de você. É você ser exemplo e envolver. E motivar também, né? Motivar, mostrar a importância do trabalho de cada um. Toda função tem bastante importância. Não existe uma engrenagem sem um parafuso que tem ali, por menor que seja, sem ele a engrenagem não funciona. Entendeu? Então a liderança humanizada ela enxerga essa questão. E tem uma visão sistêmica dos detalhes, da importância de todos, né, naquele ambiente como você trouxe. Pedro Ramalho falou assim, ó, há tempos procuravam uma pessoa agressiva, mandona. As pessoas trabalhavam mais na frente do chefe. Com a humanização, as pessoas trabalham com prazer, ou seja, sentem-se valorizados. Muito bem, muito bacana essa vista. Deixa eu dar um exemplo prático aqui, Pedrão. A gente, lá dentro da instituição, a gente desenvolveu uma coisa que, olhando depois de desenvolvida, a gente acha uma coisa óbvia e tal, mas aí a gente vê, meu Deus, como eu não tinha desenvolvido isso. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo besta. A gente vai executar uma obra, vai fazer uma grande reforma para transformar o ambiente lá em
em um ambulatório para atender a comunidade, tal, 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 tal. A gente desenvolve o projeto, faz orçamento e começa a construir. Pega a equipe, vamos lá, meter a mão na massa. Do pedreiro, encanador, carpinteiro, encarregado, supervisor, engenheiro, arquiteto, todo mundo. Aí a gente parou para perceber e disse assim, poxa, teve algum setor que a gente foi reformar lá, que era uma função, foi lá dentro da clínica de fisioterapia da Baiana, que a Sim. função era um atendimento para uma comunidade carente, para determinados serviços, que a professora, quem tiver da Baiana pode me lembrar mais, que é um tratamento que requer um tratamento sobre, é uma coisa mais íntima, tipo da área de ginecologia, né, do assoalho pélvico, eu esqueci o nome. Então, assim, as pessoas não... A gente passou a envolver, chamou a gestora do setor, chamou toda a equipe, fez uma grande reunião de sensibilização e ela explicou o que é que iria funcionar ali, qual era a importância daquilo, que público seria atendido, o benefício que isso ia provocar na sociedade, na comunidade. Olha a diferença de um profissional estar ali, o pedreiro está ali assentando, levantando na parede, não sabe nem o que vai funcionar ali. Então, isso é o mínimo que a gente tem que fazer com os profissionais que trabalham com a gente. É envolver, eles têm que entender a importância daquele resultado ali. É aquela história que fala, né, que tá um pedreiro construindo, aí o cara pergunta, o que é que você está fazendo? Ele, não, estou botando um bloco em cima do outro. Passa, pergunta o outro, o que é que você está fazendo? Estou fazendo uma parede. Aí quando pergunta o outro, eu estou construindo uma catedral. Então tem outra importância. Isso não é um favor que a gente está fazendo. A gente está valorizando o trabalho dele e mostrando a ele a importância dele. Então isso é liderança humanizada. É só um exemplo prático, né? Não, é importante, porque as pessoas precisam perceber que na prática, né, isso funciona, né? Falando em prática, né, rapidinho, tem só uma pergunta aqui. Como lidar, a Carla Paiva, como lidar com o estresse nos ambientes corporativos de forma menos agressiva, né? Que dicas vocês poderiam trazer para lidar com o estresse nos ambientes corporativos? Primeiramente, a gente tem que ter em mente que ali na frente da gente tem pessoas, né? Esse é o primeiro passo, a gente não olhar para os crachás, né? Não olhar para os números, para as matrículas, e sim para as pessoas. Então, por trás de todo o movimento de dor, né, há sempre uma necessidade de amor incondicional. Pense em vocês todos que estão aqui ao vivo agora. Pense naquele momento da vida de vocês em que você agiu mal, que você gritou com alguém, que você foi agressivo. Pense como é que você estava em relação aos seus sentimentos, né? Pense quais eram os pensamentos que estavam na sua cabeça naquele momento. Ou seja, você estava na sua melhor versão? Né? Com certeza, não. Então, isso, na verdade, é um transbordamento de algum tipo de dor, alguma coisa que está acontecendo, que está incomodando, que está vindo à tona naquele momento. Então, se você parte desse princípio, né, você não age diretamente naquilo que está acontecendo, você olha aquilo de maneira mais sistemática. Né? Quem é essa pessoa? Né? Quem é esse funcionário? Qual é o histórico dele? Né? Como ele sempre agiu? Como ele se relaciona com as pessoas? Porque todo mundo pode realmente... ter um dia ruim, né? Todo mundo pode ter um calo pisado em algum momento. Então, se você trabalha, né, de uma maneira sistêmica, se você observa os seus colaboradores, se você tem indicadores, né, realmente que podem, KPIs, né, que vão gerando resultados e você vai percebendo, conhecendo, não só através de indicadores, a percepção também, mas os indicadores ajudam muito, né, principalmente nas grandes empresas. Você começa a perceber que ali pode ser um momento isolado, né? Como também por outro lado, né? Você pode ver também que alguém que vem causando, né, prejuízo sistematicamente. Não, Euclides? Comenta aí, por gentileza. A gente já teve situações assim, por exemplo, de um funcionário perder a cabeça e chegar para o líder dele e estourar e sair resmungando. Inclusive, teve uma oportunidade que eu fui chegando na hora e vi isso. Uma situação complicada. Naquele momento ali, a pessoa está fora de si, você deixa ele sair. Não adianta você, naquele momento do desequilíbrio dele. E o fato da liderança humanizada não quer dizer também que você vai passar a mão pela cabeça e o cara vai fazer o que quer. Não é isso. Não é, você ser bom não é você ser besta. É que nem a educação de pai e mãe. Você também tem hora que você tem que ser rigoroso com o filho. O que é que acontece com esse funcionário? Obviamente, pela atitude que ele teve, ele sofreu uma medida disciplinar, que foi uma coisa grave, mas a gente não deixou de tratar o lado humano. Nós, líderes dele, chamamos ele para uma conversa. Foi uma conversa
que ele realmente estava passando por um momento muito difícil, problemas pessoais seríssimos, né? Inclusive nos comoveu bastante. Foi uma situação tão grave, só para você ter ideia, que as lideranças lá da gente lá resolveu se unir todo mundo e promoveu, fez uma cesta básica para ele. E a partir daí nasceu uma campanha lá dentro que todo mês a gente junta e vê uma pessoa que sempre faz uma doação de uma cesta básica. Então, assim, a gente deu, aplicou a medida que era necessário aplicar, tem que ser exemplo, porque também não pode, senão vira, né? Mas a gente não deixou, agora vem cá, vamos ver o que está acontecendo com ele. E ele se sentiu tão acolhido, tão legal, que ele mudou completamente. Outra pessoa. É o que você falou, é um Perfeito. momento dele ali difícil, que a gente tem que procurar entender o que é que está por trás daquilo. Né? Perfeito. E interessante, a Luísa trouxe, o gestor deve dar sentido ao trabalho do outro, né? A gente até falou em motivação, alguém citou a questão da motivação, e se você pegar para analisar, motivação significa você ter um motivo para a ação, né? Então, o que muitas vezes acontece é que você tem trabalhadores que, se você perguntar para eles por que você está fazendo o que você está fazendo, ele não sabe, né? Ele ainda está trabalhando no mesmo conceito do começo da Revolução Industrial, né? Na administração científica de Taylor e Fayol, em que tratava o homem como uma extensão da máquina, né? Então você estava ali somente desempenhando um papel e você nem sabia por que você estava fazendo aquilo, né? Então, quando o gestor ajuda realmente ao trabalhador, ao colaborador, identificar o sentido naquilo que naquilo que ele está falando, aí o índice de engajamento salta assim absurdamente, né? E também nesses casos que você citou, muito legal ter trazido esse exemplo, que aí a gente vê na prática, né? Quando a pessoa é olhada nos olhos, né? Quando ela é tratada como um ser humano, não significa que ele deixou de ter a sanção dele pela atitude em si, mas foi visto de uma maneira muito mais sistêmica, e eu tenho certeza que, né, isso impactou na vida dele, né? Com certeza, com certeza. A gente tem exemplos vários. Agora, inclusive, a gente aprende bastante. Eu gosto de citar os exemplos que já teve situação de eu levar para a nossa diretoria uma situação de um funcionário, quer dizer, não dá mais, tem que demitir. E aí, da própria diretora, a gente ouviu, sabe o quê? Você já procurou ver o que é que ele está passando, se ele está passando por algum problema? Você já teve essa conversa? Então, assim, o exemplo vem de cima também. Então, a gente se inspira, a gente tem quem se inspirar lá. Então, se preocupar com o próximo já é uma obrigação de cada ser humano, mas às vezes a gente precisa de um reforçozinho também. Porque na hora você olhando ali, tem que demitir, não dá mais, mas nessa situação eu não tinha parado para tentar entender o que estava acontecendo. Primeiro precisa se dar uma oportunidade, né? Entender o que está acontecendo, ver se é possível recuperar aquela situação. Tem mais algumas... O líder humanizado realmente é aquele líder que inspira, né? É aquele líder que você fala assim, cara, não é porque ele está mandando, é a diferença de poder e autoridade, né? O poder é o crachá, né? A autoridade, ela vem realmente do carisma, da empatia, né? Da humanidade. A Carla fala a bendita escutatória, né, Pedro? Com certeza, né? A prática da escutatória realmente nos faz ter uma visão completamente diferenciada do outro e faz com que a gente entenda que toda e qualquer conexão que nós temos com qualquer tipo de pessoa, sexo, idade, religião, cargo, não interessa, qualquer contato, qualquer conexão que a gente tem com o outro é uma oportunidade de aprendizado e dessa conexão os dois podem sair desse momento pessoas melhores, né? Quando você pratica a questão da escutatória. A Luísa trouxe também, importante estar vinculado à missão, visão e valor da instituição. Tem empresas, inclusive, Euclides, que diz assim, poxa, a gente não tem uma visão, missão vamos olhar aí no Google, né? Uma definição e colocar na empresa. Quer dizer, não tem ideia, né, do que está falando, porque é muito importante mesmo as empresas terem trabalho, né? Trabalhar a sua visão, a sua missão. Agora, para a gente, você falou aí da Baiana, né? Só um parênteses, você falando sobre os valores, importante isso daí, e é importante que as pessoas, que até a área de seleção da empresa, que procurem pessoas com esse perfil. Eu já tive situações de achar, de tentar colocar uma pessoa numa função lá, que eu disse, não, esse é o cara, acabou. É essa pessoa que eu confio, eu conheço, do trabalho, tal. E a competência do pessoal da área de seleção é fantástica.
E aí eles enxergaram e me disseram, Euclides, ele tem isso, isso, isso. Agora, os valores dele, isso. Aí me trouxe exemplo, me trouxe psicoteste, me trouxe tudo. E eu, realmente, a gente não quer uma pessoa que esteja fora dos valores da gente lá, entendeu? De aprender, Perfeito. ensinar, de servir, né? De comunicar, empreender, são os valores de lá da Baiana. Então, é importante. Você estava São, falando. são, são nossos guias, né? Sim. Trouxeram aqui também outra questão aqui. O pessoal também está elogiando, obrigado a todos. O Leandro diz, na verdade, o equilíbrio emocional é complicado em qualquer lugar. Trabalho, casa, faculdade, relacionamento em geral. Começa a dar certo quando existe autoconhecimento pessoal e profissional. Leandro, antes disso, eu vou dar só um passinho atrás, antes de falar sobre isso, porque a gente falou nesse da explosão de uma pessoa, né? Naquele momento que o seu funcionário explodiu e tal. Isso é um sequestro da amígdala. Né? A gente tem, não há essa amígdala, né? É uma amígdala que a gente tem aqui no cérebro, aqui na direção da orelha aqui, e aqui dentro tem um tamanho de uma ervilhazinha. A amígdala, esse ponto no cérebro da gente é responsável justamente por aquela carga emocional do lutar e fugir. Né? Então, é nesse momento que acontece algo, a gente tem esse arroubo emocional do lutar ou fugir. Então, se a gente não trabalha, né, a nossa inteligência emocional, se a gente não trabalha o nosso equilíbrio, se a gente não trabalha o nosso autoconhecimento, a gente termina sempre sendo respondendo a esses arroubos emocionais e termina a gente fazendo muita besteira que a gente se arrepende depois, né? Então, a cultura popular fala muito do contar até 10, né? E muitas vezes a cultura popular fala umas coisas que é empírica, mas quando você vai estudar cientificamente, tem realmente uma verdade por trás. Então, não necessariamente contar até 10. Vamos deixar com as coisas não 10 porque não dá tempo, né? Que são 10 segundos. Então, dizer o nome de 10 capitais, o que você faz com isso? Você faz com que desvia a atenção, né, do seu cérebro, da amígdala, para o seu neocórtex, né, para a área frontal do seu cérebro, a área realmente da consciência, a área do raciocínio, a área do cognitivo. Então, desvia a atenção daquele ponto que está tendo aquele arrobo emocional e você termina tendo tempo necessário para pensar em outras possibilidades que não aquela do arrobo, de xingar, de bater, de fazer algo que depois você vai se arrepender, tá certo? Então, Respirar realmente, fundo, né? respirar fundo, né? Então, Leandro, o autoconhecimento, ele realmente é importantíssimo, né? Quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente tá atento, eleva a nossa consciência para nossas emoções. Porque, assim, ó, a questão não é que quando você trabalha seu autoconhecimento, quando você eleva a sua consciência, você não vai mais se estressar, não é questão disso, a questão é que você percebe, né, quando aquela sensação está chegando. Então você deixa de reagir inconscientemente e passa a agir E às vezes conscientemente. corta o mal da raiz logo, né? Você não deixa Exatamente. aquilo, você corta logo, você tá vendo que não vai dar certo aquilo ali. Perfeito, que emoção é física, entendeu, Cris? Então, necessariamente, primeiro você sente algo. Você sente primeiro. Então você sente um calor, você sente um incômodo, você sente aquele rubor na face, você sente o coração palpitar, ou seja, você tem aquelas sensações que vão acabar, né, desaguando naquele estouro emocional. Então, quando você realmente aprende a lidar, né, com você para ter um melhor equilíbrio emocional, você aprende a utilizar essas situações, né, da melhor forma possível. Mas como ia perguntar para você, você falou da baiana, né? E quanto tempo você está na Baiana? Dá um tweet aí sobre essa relação sua com a Baiana aí. Como é que começou? Rapaz, eu comecei a trabalhar na Baiana, na verdade, como estagiário, né? Eu ainda estava terminando a faculdade, terminei a faculdade um pouco tarde, casei cedo, tive filho cedo, trabalhando em outras áreas e estudando. E aí eu terminando do meio para o final da faculdade, eu comecei a estagiar lá. E aí, passado algum tempo, quando eu me formei, fui efetivado, fiquei atuando como arquiteto, né, na parte de projetos. É uma função técnica, não era uma função de gestão ainda. E com o passar do tempo, eu fui terminando sendo envolvido, comecei a liderar algumas pessoas. E depois, quando eu me deparei, eu estava como líder de todo o departamento de infraestrutura. E o detalhe é que eu não tinha conhecimento de administração, de gestão. Eu tinha conhecimento técnico de arquitetura, de construção civil.
Mas a gente vai e corre atrás, né? A gente tem estudado muito até hoje, a gente vai estudando, se preparando, vai aprendendo enquanto vai atuando. Eu acho que essa humanização me atraiu. Hoje eu me sinto realizado trabalhando com gestão. Continuo adorando minha profissão de arquiteto, mas não trabalho mais projetando. A gente tem uma equipe que projeta, né? Está dentro do departamento, mas a gestão, lidar com pessoas, realmente eu me encontrei, né? Então eu devo muito à Baiana por ter feito eu me encontrar na minha verdadeira função. Apostou em mim quando ainda não tinha as atribuições, o conhecimento de gestão, na verdade. Mas apostou no meu potencial, apostou na minha capacidade de liderança, né? Esse lado humano. E hoje eu me sinto realizado, né? Realizado, mas com novos desafios a cada dia, claro. Sempre. Eu me lembrei que eu comecei lá atrás na área da publicidade, né? E aí teve um livro que eu li, tem muitos e muitos e muitos anos, né? Esse cabelo branco não adianta mentir mesmo, deve ter mais de 20 anos isso, chamado Confissões de um Publicitário, David Ogilvy. E ele falava que quando chegava uma pessoa na mesa dele para procurar um emprego, uma vaga, um estágio, alguma coisa, ele olhava a pasta da pessoa, né? Ou seja, o portfólio da pessoa, e que se a pessoa tivesse uma pasta meieira, né? Mas tivesse um bom caráter, que fosse uma pessoa do bem e tal, poxa, às vezes ele sentava com a pessoa ali, passava até meia hora, uma hora conversando com a pessoa, trocando ideias e tal. Às vezes nem contratava, mas ele dava toda uma atenção. Mas quando chegava a pessoa, podia chegar com a melhor pasta do mundo, podia chegar com o melhor portfólio do mundo, mas com arrogância, pedância, de um jeito assim assado, com ambição desmedida, ele disse que não queria nem continuar. Então, empresas que percebem isso, né, nos funcionários, termina garimpando ouro, né, garimpando verdadeiros diamantes entre aquelas pessoas. Porque você pegar uma pessoa de caráter, pegar uma pessoa do bem e trabalhar ela tecnicamente, é muito menos complicado do que você pegar uma pessoa muito técnica e mau caráter e trabalhar isso, né? Então, isso é importante. Olha que legal que a Regiane trouxe. Acho que foi isso que fizeram comigo como gestor. Cara, não tem a menor dúvida. A Regiane fala assim, oxigenar o cérebro é essencial. Brinco às vezes dizendo, vamos tirar a florzinha e soprar a velhinha, aprendo com a Gisele Portela. É muito delicado o que a Regiane trouxe, porque assim, ó, imagine, né, visualize você cheirando uma florzinha minúscula. Imagine a delicadeza que você precisa para fazer esse ato, né? E na hora de soprar uma vela também, você tem que, né? Então, é um movimento de inspirar e expirar. E isso realmente oxigena o cérebro de uma maneira fantástica. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Obrigado, tem vocação, belo exemplo de vida, eterno aprendiz. Garimpo de talentos, né? Com certeza, a galera participando em alta aqui, irmão. Outra coisa que eu queria trazer para você era o seguinte... Sobre isso que você estava falando, Pedrão, rapidinho sobre o que você estava falando, claro. Realmente, a gente na experiência, a gente vai vendo isso. E a gente tem uma política, quando eu falo a gente, não é só o departamento que eu estou na gestão, é a mesma coisa, é a Baiana. É apenas um pedaço da Baiana, o departamento que a gente está à frente. E a gente passa por isso o tempo todo. Então, com certeza é muito melhor você pegar um profissional que não esteja tecnicamente 100% do que você precisa, mas que ele tenha valores, a parte comportamental muito mais preparada, porque a parte técnica você pode desenvolver. O comportamental não é que você não possa, mas é mais difícil. Entendeu? Uma pessoa muito explosiva, muito difícil de se lidar, com a falta de inteligência emocional é muito mais difícil. Então, esse cara estava coberto de razão. Eu hoje, com certeza, já tive seleções de dizer, poxa, esse aqui tecnicamente é melhor do que esse. Mas o outro, ele pode chegar tecnicamente disso, mas ele tem uma outra pegada, como diz a professora Luísa Ribeiro, né, professora? Ela colocou aqui. A Regiane falou, para uma liderança humanizada é preciso gostar de pessoas, né? E realmente é importantíssimo a gente gostar de pessoas para a gente lidar com isso. Então, tem um ponto que eu queria trazer para você também. O Titãs tem uma canção de 1987, né, chamada Comida. Né? Sim. A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. E isso tem tudo a ver com a liderança humanizada, porque, na verdade, quando a gente está só e somente só
focado no trabalho e a gente não tem outras válvulas de escape, a gente não tem outros pontos da vida da gente equilibrada, a gente termina entrando em desequilíbrio na vida e, consequentemente, isso vai terminar estourando no trabalho, em casa, em algum lugar. Se a gente parar para pensar, aí as pessoas dizem assim, a gente leva um terço da vida trabalhando, mas um terço da vida, na verdade, a gente passa dormindo. Né? Então a gente passa praticamente 50% ou mais da nossa vida acordado trabalhando. Então quando você para pensar, você fala, cara, é muito tempo que você está no trabalho. Então é importante as empresas também atentarem para essa necessidade de olhar as necessidades dos trabalhadores, colaboradores, de uma maneira mais sistêmica também, né? Promovendo todas essas coisas que as empresas, as startups de tecnologia descobriram muito antes, né? Que você ter ambiente de trabalho bacana, você ter coisas voltadas para o funcionário, lugares onde ele possa descansar, meditar, enfim, né? Lazer, arte, cultura, tudo isso integrado com o trabalho. Só para concluir isso e te dar a palavra, o Tim Gallwey, ele, que é um dos precursores do coach, né? Ele traz um dos triângulos dele, da PLE, o triângulo da performance. Ele diz que a performance é tão maior, né, quanto você, além de visar a sua performance, você lida também com o L de learning, que é aprendizado, né, e o E de enjoyment, que é diversão. Então, você tem uma performance ampliada quando você está ao mesmo tempo trabalhando a performance, aprendendo e se divertindo. Sim, perfeito. Você tem que ir fazendo isso fora do trabalho e dá para fazer dentro do trabalho. Claro, guardar as devidas proporções, mas não tem nada demais você dar uma boa risada, você ter um ambiente saudável, você brincar com um colega ali. Claro, dentro de um clima, de um ambiente de trabalho. Ninguém está falando de esculhambação. Mas claro, assim, não tem nada melhor do que você um bate-papo, uma tirada inteligente, você dar uma risada. Isso ajuda a amenizar o clima, né? O respeito, trata bem as pessoas. O que eu estava lembrando também, e falando em gestão humanizada, na verdade, é você se interessar verdadeiramente pelo próximo. Claro que é uma coisa que você não é um robô. Pô, a partir de agora eu vou me interessar verdadeiramente pelo próximo. É você tentar tirar de você cada vez mais, se preocupar com isso. É você conhecer as pessoas pelo nome. Eu me lembro muito do livro, você deve lembrar também, Como Fazer Amigos, Influenciar Pessoas, onde Dale Carnegie. Ele fala justamente isso, que o nome para a pessoa é a palavra mais doce que existe em qualquer idioma, porque o nome é que torna ele um indivíduo único, uma multidão. É ali que ele se sente, eu existo, eu sou importante. Então, assim, é você conhecer sua equipe, pelo menos, pelo nome, é você saber o que eles fazem, é se preocupar, é saber quem está de férias, quando voltar, como é que você for de férias, quem está doente, como é que você está, e dar uma ligação. É se preocupar de verdade com o próximo, entendeu? Isso daí é fundamental. Isso é fundamental para você unir todo mundo. É uma família, né? Eu encaro uma equipe, um ambiente de trabalho, tem que ser uma família. Não se preocupar com o outro, ser solidário. A gente teve exemplo de problema que teve com um funcionário nosso de temporal e todo mundo foi e ajudou o problema que teve na casa. Então, é isso que é bacana, velho. É na hora que a gente vê, cada um tem sua função, tem sua obrigação, mas acima de tudo somos irmãos, seres humanos, estamos no mesmo barco. Então, isso é bacana, isso é fundamental. É a tal da liderança humanizada que está na moda aí. Perfeito. Isso daí é algo que espero que não seja uma moda passageira, né? Espero que seja realmente uma mudança de consciência. E é o que eu venho sentido também, né? Você falando isso, eu me lembro que algumas vezes, né? Por exemplo, Vanessa já foi em ambiente de trabalho de empresas em que eu participava, liderava, e às vezes ela dizia assim, porra, nem parece que vocês estão trabalhando, né? De tão que a gente estava feliz, entrosado, ali realmente fazendo aquilo porque a gente estava afim de fazer, né? Eu me lembro quando a gente passou uma época num cowork, foi interessante porque o cowork tinha uma hora de fechar, né? Que era 8 horas da noite. E foi uma das coisas que mais pegou para o pessoal, né? Foi essa questão de, pô, mas por que eu tenho que ir embora, cara? Eu tô aqui amarradão, né? Trabalhando, né? Por que eu tenho que ir embora às 8 horas? E foi uma coisa que a gente teve de se adaptar
a ter um horário fixo de sair. Olha só que, né, como quando a pessoa encontra o seu motivo, né, o seu propósito, sua motivação, ela fica ali trabalhando amarradão. E Leandro tem uma frase de Carl Jung que retrata todo o contexto da live. Conhece todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas uma outra alma humana. Adoro essa citação, Leandro. Muito bacana mesmo. Bacana. Ó, vai sair do DEPIN, vai pro RH você, viu, Cris? Você... Aí, ó. Apolo, obrigado. A tirada só da professora aí, ó. Tá vendo? Depois isso é minha. Essa foi boa. Lá não tem lugar para mim, não. Lá já tá completa com um time fantástico lá. Um outro ponto bacana aqui é a questão da... galera, eu até esqueci de pedir, cara. O pessoal da minha audiência que não segue o Euclides ainda, vai lá, segue ele aí, vice-versa também, a galera da audiência dele que não me segue ainda, segue aí que a gente tem muita coisa legal. Inclusive, vou largar aqui até em primeira mão, viu, Euclides? A gente está preparando, inclusive, um curso online muito legal e em breve vocês vão ter mais novidades nas nossas redes, ok? Fique atento aí que o bicho vai pegar. E a gente pode... Eu estou com o RH todo me ouvindo aí, eu acredito que a gente poderia marcar uma nova ação, uma nova palestra sua lá, quando acabar essa pandemia. Você teve lá com o professor Garrido, foi muito legal. Foi mesmo, massa. Poderia ter um bis aí, uma nova palestra contigo aí, um workshop, alguma coisa aí. Legal, vamos marcar sim. A gente tem alguns trabalhos bem bacanas na área de inteligência emocional, na área de mindfulness, né, no trabalho escutatório. Eu concluí agora a minha terceira pós-graduação, né, em psicologia positiva, ciência do bem-estar e autorrealização. Então, tem uns trabalhos muito legais de engajamento, né? Hoje a gente percebe a diferença da pessoa ser um workaholic e você ser uma pessoa engajada, né? O engajado, ele sabe o time dele de estresse. Uma pessoa que ele é engajada no trabalho, ele tem dias que ele quer ficar até mais tarde fazendo o que ele tem que fazer, mas tem dias que ele vê que 5 horas da tarde deu para ele vai chegar pro chefe e ficar, cheguei no meu ponto aqui. Ele ama o que faz, mas ele não coloca uma sobrecarga tão grande que ele chega a ter possibilidade de ter um burnout, né? Que hoje é uma das doenças que mais acometem hoje os trabalhadores, é esse estresse, né? Causado pela expressão pelo estresse causado pela pressão no ambiente de trabalho. Então vamos marcar isso aí sim, irmão. E aí tem a questão da empatia, que a gente até falou, né? A gente falou assim, passando, mas a empatia é um ponto assim, crucial nessa questão da liderança humanizada, né, não, irmão? Falei pra gente sobre empatia um pouquinho. Com certeza, é aquilo que a gente comentou também sobre aquele exemplo, aquela pessoa que estourou. Então, a empatia, vamos nos colocar no lugar dessa pessoa, vamos entender por que ele está passando por aquilo ali. Quando você entende o porquê, você se coloca no lugar da outra pessoa, é muito mais fácil você compreendê-la. É muito mais fácil que vocês consigam achar uma solução melhor, consiga ajudá-lo, entendeu? Então, a empatia em todos os sentidos, não só o lado... Até o lado mesmo profissional. Se você tem... Às vezes você tem um setor que você depende de fazer uma ação, você depende de um outro setor, e você só faz cobrar do outro setor, cobrar, e não procura entender qual é a dificuldade. A gente tem feito muito isso, esse alinhamento entre os setores lá. Então, qual é a dificuldade? Por que será? Vamos nos colocar no lugar do outro. E quando a gente vai fazer um alinhamento entre as áreas, a gente entende, poxa, a gente fica achando que está fazendo aquilo simplesmente porque com a intenção de prejudicar. Não é. Quando você passa a ter uma visão sistêmica, aí você começa a perceber e se envolver. É um setor entendendo o lado do outro. Os setores são, um é cliente do outro, um é fornecedor do outro. E se você se coloca no lugar do outro setor, os dois juntos, um se colocando no lugar do outro, vocês juntos conseguem enxergar soluções, entendeu? Achar mais soluções. Sobre muito aquilo bacana, que você estava falando também de propósito, eu lembrei de outra ação muito bacana que tem sido feita lá, que é reunir os setores, e a gente teve no nosso setor também, e construir o propósito de cada setor, velho. Isso foi uma ação muito bacana, desenvolvida pela nossa área de RH lá. E sabe o que é você, no final, sair com um propósito montado pela sua equipe, velho? Então é muito bacana, é fantástico o envolvimento. Aí o pessoal se enxerga fazendo parte, ele construiu aquilo com você. E não só no propósito, qualquer coisa, qualquer problema que esteja acontecendo. Se você chama todo mundo, envolve, ouve todo mundo, eles ajudam a participar, a definir.
É outro engajamento. É muito diferente de quando vem de cima para baixo. É o que o Márcio Fernandes fala muito, aquele CEO que eu falei da Alec. Ele fala muito disso, aquela coisa de goela abaixo, né, que chama, de cima para baixo. Top down, né? Top down. Quando todo mundo E, participa, se envolve, é outra coisa. inclusive, me lembra nos primórdios da Revolução Industrial, quando era manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Então, assim, era aquela questão de você não é pago para pensar, né? Você é pago para trabalhar. Então, tinha essas máximas, né, nos ambientes de trabalho, que era um negócio assim. Não, é sério, cara, era o bicho pegava realmente, né? A gente, quando estuda administração, que você vê lá desde o começo como era da administração científica, né, de que você muda o modelo da produção artesanal, em que o trabalhador conhecia todo o processo produtivo, né, porque o artesão, né, ele pegava desde a matéria-prima até entregar o produto final. E aí você desmembra isso em pequenos pedacinhos e bota cada um para fazer só um pedacinho daquele processo, né, que era o início da montagem da linha de produção. Então você pega e reduz o trabalho do trabalhador a um quase um nada, né? Para que realmente ele fique mais fácil de ser trocado, digamos assim. Muita presença, meu irmão, forte abraço. Exatamente. Então, o homem ele era tratado como uma extensão da máquina, né? Então, você vê que coisa. Até o nome funcionário mudou para colaborador, porque funcionário vem de funcionamento, né? E quem funciona são máquinas. Quem funciona são as máquinas, né? Nós somos seres humanos. São 19h51, 19h51, né? Inclusive, a gente tem aí coisa de uns 8 minutinhos. Então, só para a gente já ter em mente, para a gente já ir fazendo o processo de desaceleração. E aí eu queria trazer para você também uma questão, que eu fiz um trabalho muito bacana na Continental Pneus, né, em que a gente fez um trabalho chamado Metacomunicação, em que a gente trabalhou a parte de inteligência emocional, comunicação não violenta, trabalhamos a parte de meta-inteligência emocional e também a oratória consciente. Então, a gente trabalhou todo o processo de comunicação da empresa. Então, a gente percebe que a comunicação é hoje um dos pontos nevrálgicos, né? E muitos problemas das empresas advêm justamente desse ponto, que é a comunicação, né? Como é que você vê isso? Porque para a gente se comunicar, né, se você não está no seu estado equilibrado, né, você já percebeu que né, o índice de VDM é alto, ou seja, o índice de vai dar merda, né? Então, o índice de VDM, que é um KPI, para você ter em mente aí, né, se você não está equilibrado na hora de você comunicar, o bicho pega. Então, o que é que você vê aí dessa questão da comunicação? Você fala comunicação em questão quando você não está com equilíbrio emocional, no caso? Estou dizendo a importância do equilíbrio emocional na comunicação dentro do ambiente de trabalho. Perfeito, porque se você não está no melhor momento para fazer aquela comunicação, é melhor você nem se comunicar. É melhor você parar, refletir, procurar o melhor momento seu e da pessoa. Então, se você não... tudo tem a maneira certa de se falar e a hora certa de se falar. Né? Eu acho que a maneira também é importantíssima, como diz o ditado, um bom pedir faz um ruim dar. Então, e a comunicação, isso é comunicação, é você saber o momento de colocar, a forma como você coloca aquela questão, entendeu? Deixa eu só, eu estou vendo muita gente lá da Baiana, Fabrício. Vai lá, um abraço. Fabrício disse que não é besta não, que segue nós dois, eu que não sou besta, sigo os dois. Fabrício, professor Luiz Ribeiro, já falei. Um bocado de gente, eu vi Heron aqui, Carlos Bahia. Tia Tereza, um beijo. Luísa, Valente. Tia Tereza, tá aí? Mãe, para minha mãe, eu ia pensar que saíram de dentro de mim. Obrigado, Senhor. Tá vendo você? Um beijo, mãe, beijo, pai, irmã, minha esposa, meu filho, todo mundo participando aí. Rejane, beijo, Rê. Que massa, velho. Muita gente bacana. Tia. Tem uma galera aqui, ó, tá vendo? Então, pessoal, nossa comunicação trouxe também, irmão, que eu coloquei, porque assim, quando você... Achei sensacional, você falou assim, então às vezes é melhor você nem comunicar quando você... rapidinho, tem uma pergunta. Ser empático é nato? Não, é uma coisa que você pode trabalhar, né? É algo que você pode trabalhar. Liderança, empatia, criatividade. É lógico que existem mais inclinações a, né? Então, tem gente que realmente
né, mais facilidade para Mas pode determinar. desenvolver. Pode se desenvolver. Então, o mais importante, Simone, é você entender o seguinte, que uma coisa que a Luísa trouxe aqui que foi fundamental, sem a questão da competição. Eu vou até aproximar mais de vocês. Sem a questão da competição. Então, a questão é que todos nós estamos em evolução e podemos evoluir o tempo todo. Então, o importante é que você seja amanhã um pouco mais empático do que você era ontem. Essa Perfeito. é a questão. Tá? Então, a gente não precisa se apegar a esse passado, eu não consegui, eu não era, eu não fui, eu não consegui. Isso tudo você passou uma régua. A questão é a seguinte, que eu vou me trabalhar, vou procurar trabalhar meu equilíbrio emocional, minha inteligência emocional, tudo isso, para que amanhã eu seja 1%, um degrau, um passo mais empático, né? Nesse caso você trouxe a questão empática, mas pode ser qualquer outra coisa, do que eu era antes. E não do que fulano, do que Beltrano. Okay? Perfeito. Então, isso daí Olha, a gente está em Portugal, viu? Valdívia, amiga nossa aqui, lá de Portugal. Aí, ó, tá vendo você? Michele, nossa prima. Pedrão, tô Aí, preocupado só com o horário para não perder, né? Senão não grava, né? Eu soube que até a Austrália, tudo aqui, viu? Hoje a live Sim, foi internacional. o mundo todo está em casa, então fica mais fácil ainda. Ó, Gilson aqui de lá da Baiana. Covid-19 veio para nos ensinar e nos dar a oportunidade de evoluir. Beijos que dão, um abraço, Pedro. Maravilha, Regiane, é isso aí mesmo. Empatia faz o mundo melhor, Gilson, concordo contigo. O equilíbrio auxilia em diversos fatores positivos, seja relação interpessoal, confiança, empatia, redução de conflitos, estímulo e tudo isso. Aí. Característica que o Euclides já nasceu com ela, tá vendo aí, irmão? Ou seja, tem uns que precisam ralar muito, mas tem outros que já nascem, né, com esse equilíbrio. É isso aí, galera. Maria, não só vai ficar gravado, como eu vou depois baixar e colocar no meu canal do YouTube. E aí depois eu vou colocar um link aí nas redes, porque eu pego todas essas lives aí gravado e subo para o canal no YouTube depois, para quem não teve a oportunidade de assistir. Então eu queria suas considerações finais aí, irmão. E antes de tudo, agradecer aí pela sua participação. Vamos marcar outras aí, porque foi muito legal. O tempo voou, né? 1 hora já acabou. No começo a gente fica preocupado, eu não tenho experiência com isso daí, você já tá macaco velho, mas não tem experiência, poxa, ainda 15 minutos ainda, a gente não vou ter tanto assunto assim, daqui a pouco quando vê já tá acabando o tempo. Eu que agradeço a oportunidade desse bate-papo de um assunto tão incrível, agradeço a participação, tivemos mais de 40 pessoas aí na live, a todos os seus seguidores. Desculpa lhe interromper, mas isso daí é em tempo real ali participando, depois é que a gente vai ver a quantidade de pessoas. Entendi. A gente chegou a dar 43 pessoas ao mesmo tempo assistindo a live. Entendi. Simultaneamente, né? Então foi bacana. Foi massa. Vamos trocar outras figurinhas dessa aí. E em nome da Baiana eu lhe convido para fazer alguma coisa lá com a gente lá. Vamos fazer sim. A Graziele falou muito bacana. Qual o próximo tema e data? Olha, tá vendo você? A gente já tem que estar colado. A Marina disse que vai estar colado na próxima. Também quero agradecer. Que tal a gente buscar depois com calma montar uma coisa sobre gestão do tempo, que eu acho que é uma coisa que todo mundo precisa. Gestão do tempo. 28 segundos restante. Então, fechado. Gestão do tempo é a próxima live que a gente vai fazer juntos aí. Beleza? Um beijo a todos, gratidão. Beijo a todos. Obrigado. Fiquem colados aí na programação da gente aí, que tem muita coisa boa aí, né? Que esses irmãos aí tem muito que trazer aí de conteúdo para vocês, tá certo? Aprendendo e compartilhando sempre. Gratidão. Valeu, irmão. Até a próxima. Beijo.